Olá pessoas, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Meu nome é Cristiana e eu quero desde já pedir para vocês deixarem o joinha, se inscreverem. Isso vai me ajudar muito. Criança na rua, não tem como eu controlar o barulho. Desde já se inscrevam, deixem nos comentários aí alguma sugestão de vídeo. Eu quero abranger bastante coisa, eu quero contar casos brasileiros, casos solucionados e não solucionados, contar algumas teorias, algumas coisas pra vocês. Então, vamos lá, né? Hoje eu vou contar pra vocês o caso da Elizabeth Fritz. Elizabeth nasceu em 8 de abril de 1966, filha de Joseph e Joseph Fritz. Ela possuía 7 irmãos, sendo 2 homens e 4 mulheres. Ela morava na Áustria e na escola ela era uma moça que tinha poucos amigos por ser muito tímida, muito na dela, muito fechada. O pai abusava dela desde cedo. Ela sofria abusos físicos e sexuais. Eu não achei nenhuma fonte confiável, vamos dizer assim, se o pai fazia o mesmo com os outros irmãos e irmãs dela. Então, como não são fontes confiáveis, eu preferi não deixar, preferi deixar quieto. Dia 28 de agosto de 1884, Elizabeth já estava com 18 anos. O pai chamou ela para ajudar ele a consertar uma porta no porão. E aí ela ajuda, vai com ele, eles se consertam. E aí quando eles estão terminando, ela vai subir e aí ele joga uma toalha na cara dela, no rosto dela, com alguma substância, ela desmaia, ele tranca ela lá dentro e sobe como se nada tivesse acontecido. Como ela estava em casa e sumiu, a mãe não demorou pra sentir falta dela. E aí a Ká começa a procurar, fica desesperada, aciona a polícia. E quando a polícia chega, o Joseph, ele age com total frieza. Ele vem com um papinho de que ela fugiu pra entrar em uma seita. E que ela já tinha... isso aí era besteira, que ela fugiu porque ela quis, que ela tava bem. E importante falar pra vocês é que 2 anos antes, Elizabeth, ela foge pra poder... Deixa eu ver, acho que assim tá bom. Importante falar pra vocês é que 2 anos antes, Elizabeth, ela foge com uma amiga e ela é facilmente encontrada, só que assim, ninguém faz muita coisa. Eles falam que isso é coisa de adolescente e fica por isso mesmo. Aí, só que dessa vez ela foge de novo e o pai vem com esse papinho. Só que as pessoas próximas a ela não acreditou muito, porque assim, ela era muito tímida, tinha uma dificuldade de fazer amizades. Da onde que surgiu essa seita, ninguém sabia de nada, ninguém viu nada. E ela tava dentro de casa, né? Também tem esse detalhe. Aí a mãe continua procurando, as tias, os irmãos, as pessoas mais próximas. Tem um relato de uma tia que conta que foi para uma estação de trem com algumas pessoas e lá eles procuraram muito elas, ficaram horas procurando, com esperança dela descer de um trem, dela aparecer e tal, só que ela não apareceu. Exato um mês do desaparecimento dela, o Joseph obriga ela a escrever uma carta pequena, falando que ela tá bem, que ela entrou pra uma seita, que não precisa procurar, ela falando basicamente isso, que ela tá bem, que não precisa procurar ela e que ela tá numa seita. Aí a mãe que encontra, ele fez isso pra tirar a polícia da cola, obviamente, e pra os familiares não ficarem com tanta insistência. Como a letra era dela, a polícia meio que dá uma... Só que os familiares não. Os familiares, eles continuam procurando, a mãe sempre teve esperança da filha dela voltar. E o Joseph, como ele estava dos dois lados, então toda vez que os familiares estavam muito insistentes em procurar ela, estavam muito atrás, ele obrigava ela a escrever uma carta e deixava na porta. Sempre fazia isso. Naquela coisa de diminuir a procura, né? Porque possivelmente se eles continuassem procurando muito, em algum momento alguém ia achar, né? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre um pouquinho dele, do Joseph e do cativeiro.
Fora de casa, o Joseph ele era um homem respeitado, conhecido, ele era engenheiro. Dentro de casa não dá pra se saber, tá? Então não tem, é difícil saber como é que ele era com os outros filhos, com a esposa, tá? O que se sabe é que a Elizabeth sofria abusos dele, e aí não tem como a gente saber. O que se sabe é que na década de 70 ele conseguiu uma permissão para mexer no porão da casa dele. Quando eles compraram, o porão já tinha a casa tinha um porão, e aí ele construiu um negócio, aí tem tipo um corredorzinho pequeno, aí depois tem um outro porão, e aí ele mexeu lá embaixo, e tinha um esquema de passar por umas 5 portas, tinha uns negócios assim. Ele mexeu lá embaixo, assim, não... assim, isso ele fez na década de 70, né? E não dá pra se saber se na mente doentia dele ele já tinha um propósito, qual era o objetivo dele já de mexer lá. E também ninguém sabia chegar lá, ninguém sabia andar no porão, ninguém sabia como é que funcionava, ninguém descia lá embaixo, ninguém, nem a esposa. Só o Joseph sabia. E isso aí, assim, não tem como julgar porque você não sabe como é que era. Igual eu falei pra vocês, não tem como saber porque não sabe o comportamento dele. Ninguém sabe. Ele dizia que descia lá pra baixo pra trabalhar. E aí a família acreditava. Não se sabe se talvez por medo, porque ninguém sabe como é que... Não dá pra saber como é que ele era de verdade. Talvez por respeito... Confiança, não sei, né? Não tem como saber. Ele dizia que ia trabalhar e ficava por isso mesmo. Eu acho um pouco estranho o fato de ninguém nunca ter descido lá embaixo. Ninguém nunca saber. Esse tempo todo. Ela ficou muito tempo lá presa. E ninguém nunca se interessou em saber o que tanto acontecia, ele fazia lá embaixo. Ele dormia algumas vezes lá embaixo com ela. Mentia dizendo que ia trabalhar e ele dormia lá embaixo. Os primeiros 9 meses ela ficou acorrentada, algemada. E aí ele, depois dos 9 meses, ele solta ela. E ele diz que solta ela porque ele não conseguia fazer tudo o que ele queria fazer com ela presa. Ele vai, solta ela, deixa ela... Solta assim, né, gente? Lá dentro do cativeiro, vocês entendem. O primeiro porão, ele tinha 60 metros quadrados, uma cozinha pequena, banheiro, TV, espaço para dormir, e ele era todo com isolamento acústico. Então, assim, a Elizabeth, ela podia gritar, quebrar coisas, fazer o que ela quisesse, que ninguém lá em cima iria escutar ela, né? Isso é uma coisa que também me deixa um pouco assim, acho um pouco estranho. Porque, por que o engenheiro precisa disso tudo? Tudo bem que ele dizia que descia lá pra baixo pra trabalhar, né? Mas, assim, eu acho um pouco estranho. Eu particularmente acho um pouco estranho, não sei vocês. Me dizem aí embaixo o que vocês acham disso, tá bom? E aí, pra ter acesso a esse primeiro, ele tinha uma porta de aço. O acesso era atrás de um estante que ficava, e era uma porta de aço, ficava atrás de um estante. Pra você ter acesso, tinha uma senha eletrônica e só o Joseph sabia essa senha. Ninguém mais na casa sabia. E dificultava, né? Eu acho estranho, gente. Assim, eu acho um pouquinho estranho ninguém nunca ter tido a curiosidade ali. Também não tem como saber, porque assim, não tem nenhuma fonte confiável que se diz que algum dos irmãos da Elizabeth já tentou descer lá embaixo. Não tem como saber, então assim, é complicado. Como ele abusava muito dela, e aí ela era uma mulher saudável, ela acabou engravidando. E ela teve 7 filhos ao longo desse tempo. Um bebê nasceu com problemas respiratórios, o Joseph não quis levar ele para o hospital, e ele acabou morrendo. Aí fica 6. Só que o espaço era muito pequeno, né? Para 7 pessoas com ela, mais ele, 8. Então, assim, o que ele tem a ideia? Olha a cabeça dessa pessoa. Ele pega 3 dessas crianças, coloca dentro de uma caixa, obriga a Elizabeth a escrever uma carta e põe na porta da casa dele. Na carta dizia que ela não tinha condição financeira de criar os filhos dela e que ela sabia que os pais iriam cuidar bem e por isso ela estava deixando lá. Aí ele adota essas crianças com a esposa dele e cria ali, né, nos padrões da normalidade.
E aí, quem foram esses que ficaram lá? Quem ficou com os avós dela? Ó, a gente passando na rua. O povo aqui é muito barulhento. E aí, 3 dessas crianças foram criadas pelos avós, que foram o Alexander, de 12 anos, já tinha... Eu vou falar a idade deles quando, assim, tudo já acabou. O Alexander, com 12 anos, a Mônica, de 14, e a Lisa, de 16 anos. Com a mãe, a Ketson, ficou a Ketson, ó. Desculpa, gente. Com a Elizabeth, ficou a Ketson, de 19 anos, o Stefan, de 18, e o Félix, de 5 anos. Aí a filha dela mais velha já tinha 19 anos nesse ponto. E aí já dá pra gente ter uma noção de tempo, assim, porque ela foi presa com 18 anos, né? E essa filha mais velha dela começa a adoecer e vai piorando, piorando, piorando. E aí a Elizabeth implora pro Joseph levar essa menina pro hospital, porque senão ela ia morrer. E aí ele... Eu não sei que tipo de argumentos ela usou, que ele concorda, ele pega essa menina, sobe em um dia que não tem ninguém em casa, coloca ela no carro, larga ela na porta de um hospital e some. Ela chega a ser atendida, só que os médicos acham muito estranho, porque é uma mulher de 19 anos que não tem registro, não... A mulher tá morrendo, ela tá desnutrida, ela falta muita vitamina no corpo dela, porque ela nunca saiu do cativeiro, com 19 anos ela nunca viu a luz do sol. E aí ela tá morrendo, basicamente. E aí os médicos acham muito estranho, acaba chamando a polícia e vocês sabem como é que é, né? Acaba caindo na mídia. E lembra que eu falei no início que no cativeiro tinha televisão? A Elizabeth vê tudo isso e ela implora pro Joseph pra deixar ela ir lá passar algumas informações pros médicos, pra pedir pros médicos não deixarem a filha dela morrer. Inclusive ela chega a usar o argumento com ele assim de que se ele deixar ela ir lá, ela não vai contar nada e ela vai voltar pro cativeiro. Se ele deixar ela ir lá. É mãe, né, gente? Ela, né, podia muito bem ter falado qualquer coisa, não ter prometido isso, mas assim, mãe, né, ela não ia deixar a filha dela morrer. Aí ela vai, ele acaba concordando. Quando ela chega no hospital, ela é colocada em uma sala com vários policiais e os policiais começam a fazer várias perguntas pra ela. Ela responde ali, ela começa a responder, só que os policiais não estão acreditando muito nela. E aí um dos policiais chega e fala, olha, se você não falar a verdade, você vai ser acusada por maus tratos. A menina não tem sequer um registro, ela tá morrendo. Você vai ser acusada por maus tratos. E aí ela vira pro policial e fala o seguinte, eu conto tudo se você me prometer que eu nunca mais vou ver o meu pai. E aí ela começa a contar a versão da história dela, ela começa a contar tudo. E os policiais ficaram, assim, espantados. Inclusive foi gravado um vídeo com depoimento dela de cerca de 11 horas, onde ela conta tudo detalhado, quão bizarro foi pra ela aquele tempo, tudo que ele fez com ela. E aí o Joseph é preso. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o julgamento dele, tá bom? No dia 16 de maio de 2009, recente, né? Porque a gente tá em 2021. Ele entrou acompanhado por 6 policiais e ele segurava uma pasta tampando o rosto, porque ele simplesmente não queria que tirassem foto do rosto dele, não queria que ficassem tirando foto do rosto. E inicialmente ele se declarou culpado por incesto, estupro, mas ele nega... Mas ele nega o assassinato do bebê. Aí, já no segundo dia do julgamento, ele se declarou culpado por todas as acusações. Depois de ver o vídeo lá que a Elizabeth grava, eles gravaram o vídeo do depoimento da Elizabeth, ele assistiu, é passado em sala fechada para todo mundo ver. E aí ele se declara culpado por tudo. E aí ele deu uma declaração, ele pede desculpa pra Elizabeth, para as pessoas envolvidas e tal, para os familiares. E ele dá uma declaração assim, gente, difícil, sabe?
Me diz aí nos comentários o que vocês acham disso. Ele falou que ele sabia que a Elizabeth não gostava daquela situação, mas ele não conseguia parar, porque pra ele era como um vício. E sobre o cativeiro, ele estava protegendo a filha dele de ter más companhias, de se envolver com pessoas erradas. E ele não conseguia parar. Diz aí o que vocês acham, dê a opinião de vocês aí embaixo, tá bom? Ele foi sentenciado no dia 19 de março, 4 dias depois, do dia 19 de março de 2009, ele foi sentenciado. 4 dias depois do primeiro dia de julgamento, ele foi julgado e culpado em prisão perpétua, tá? Ele pegou por incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Calcula-se que em 24 anos ele tenha estuprado sua própria filha mais de 3.000 vezes. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a mãe dela, né? Porque na época o caso ficou muito famoso, porque o Joseph, ele era um homem conhecido, respeitado. E muito se perguntou sobre a mãe, porque, tipo, a mãe nunca desconfiou dele, nunca suspeitou de nada. Nunca foi lá embaixo. Esse caso de só o Joseph saber chegar lá, saber andar, conhecer, só ele saber senhas. Isso despertou muita curiosidade nas pessoas. E aí a tia da Elizabeth deu uma declaração defendendo a irmã dela, falou que ela acredita que a irmã dela é inocente, porque se a irmã dela soubesse qualquer coisa que ligasse o Joseph ao desaparecimento da filha dela, ela teria feito alguma coisa para salvar a filha, e que ela sempre sonhou em encontrar a filha dela, que ela não deixaria isso acontecer. E assim, é difícil, porque não tem como julgar, porque a gente não sabe, né, como é que era a relação, porque fora de casa ele era considerado um homem bom, um homem respeitado, mas dentro de casa não se sabe, então assim, não tem como saber. Se põe no lugar dessa mãe, sabe, sua filha sumir, você ficar procurando ela muito tempo, ter a esperança dela aparecer e do nada você descobrir que ela tá literalmente embaixo do seu nariz, presa, sofrendo, e quem é o causador desse sofrimento todo é o seu marido, que tá ali o tempo todo sabendo que você tá procurando, sabendo que você tem vontade de encontrá-la, a pessoa que era pra proteger ela fazendo tudo isso, porque o culpado é o Joseph. Até então, o culpado é o Joseph, né? Porque foi ele que fez tudo. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a liberdade deles, né? Depois que tudo acabou. A Elizabeth e os filhos dela, eles estão bem, tá? Os 6 filhos estão bem. Eles ficaram 1 ano em uma clínica, basicamente para aprender a viver de novo, né? Os filhos, principalmente os 3 filhos que ficaram ali, eles aprenderam a viver, a se socializar, a ter liberdade. E também tem uma notícia que diz que a Elizabeth, ela mudou o nome dela, o nome dos filhos, porque ela queria ter uma vida comum, uma vida mais normal. Eu não julgo ela. Eu acho que ela tem o direito de querer viver uma vida normal ali, já que foi tirado dela esse direito, muito nova. Então, assim, eu acho que ela tem todo o direito, gente. E agora, assim, fala aí pra mim nos comentários o que vocês... Fala aí pra mim nos comentários o que vocês acham desse caso. Pretendo trazer outros casos, algumas... Fala aí pra mim nos comentários o que vocês acharam. Eu pretendo trazer mais coisas, mais casos diferentes, principalmente coisas brasileiras. Quero trazer bastante coisas brasileiras aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já tô pensando em um cenário, isso aqui é provisório, tá bom? Isso aqui é provisório, já tô pensando em um cenário bonitinho pro nosso canal.
curte. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Se inscreva aí, dá aquele joinha. Me segue no Instagram, lá eu posso fazer algumas enquetes de temas de vídeo. Vocês podem mandar sugestão também de alguns vídeos que vocês querem, tá bom? Bolt! E aí também me segue no Instagram. Lá eu posso fazer enquete de vídeos. Podem mandar sugestão e eu vou estar aceitando, vou estar lendo tudo. E até a próxima. Ainda tem vídeo dessa semana no canal. Beijo!